Produção, coordenação e estudos bíblicos, na apresentação, evangelista Herocides Pereira. Sonoplastia técnica e direção geral de Edinaldo Pimentel. Programa Guarda no Teu Coração. De coração, estou feliz só porque de coração, porque o Senhor mudou a minha vida. A partir de agora, a Rádio GNC de São Paulo apresenta Programa Guarda no Teu Coração. Produção, coordenação e estudos bíblicos, na apresentação, evangelista Herocides Pereira. Sonoplastia técnica e direção geral de Edinaldo Pimentel. Programa Guarda no Teu Coração. De coração, estou feliz só porque te encontrei. Quero desejar a você, meu querido irmão, minha irmã, internauta, telespectador, né? A todos vocês, aquele bom dia de paz do nosso Cristo, né? Um bom dia de paz do nosso Cristo maravilhoso, né? Para todos vocês, a todos vocês que estão pela Rádio NC, um bom dia de paz, maravilhosamente, a toda a sua família, né? A todos vocês que estão nos acompanhando pela Rádio NC. E também quero desejar aquele bom dia de paz também para todos aqueles que estão no Facebook, né? Para todos que estão no Facebook, para todos aqueles que estarão nos acompanhando aí pelo Facebook, né? Quero desejar aquele bom dia de paz do nosso Altíssimo, maravilhoso mente para todos vocês. E um bom dia de paz para o Edinaldo. Bom dia de paz, Edinaldo, para você. Bom dia, Herocides. Bom dia. Hoje, 20 dias de setembro, né? 20 de setembro. Amanhã é dia do radialista. Amanhã é seu dia, hein? Você vê aí, amanhã é dia 21 de setembro, dia do radialista. A gente está completando em torno de quase 25 anos de rádio, né, Edinaldo? Aproximadamente uns 25 anos. Quando eu comecei na rádio, né, na Rádio NC, e eu comecei em 1998, acho que foi 1998, Edinaldo. Só que o Edinaldo já estava bem mais antes do que eu, né? Eu comecei em 93. 93, né? Eu comecei. Queremos desejar, né? Vamos desejar aos parabéns a todos os radialistas do Brasil, a todos que são radialistas, né? Que fazem as suas programações, as suas apresentações, né? Parabéns a todos radialistas do Brasil e do mundo inteiro, né? Dá os parabéns aí. Aí a gente tem aí nos acompanhado aí, graças ao nosso Altíssimo, que nos permitiu de estarmos até hoje presente aqui, com o programa Guarda o Teu Coração. E aí nós iniciamos em 98, estamos até hoje, caminhando o nosso dia a dia, aproveitando a oportunidade maravilhosa que o Altíssimo nos dá, né? E o nosso Cristo. E estamos presentes aqui para dar continuação ao programa Guarda no Teu Coração, tá bom? Mas então tá aí, parabéns a todos os radialistas, a todos os apresentadores, a todos que fazem as suas programações de rádio, né? E acompanha aí há muitos anos, né, Edinaldo, pela rádio. Muitos anos. Quero também dar os parabéns pro Pastor Silvestre, radialista, né? Pastor Silvestre. Ele tá parado, mas ele é radialista. Tem muitos. Pastor Edson, Pastor José Augusto, tudo radialista, né? José Augusto. Que maneja bem a palavra aqui no rádio. São todos radialistas, são homens de rádio, né? São homens de rádio que fazem aí as suas programações, as suas apresentações, seus trabalhos dentro da rádio, né? E não deixa de ser radialista, não. São homens... São radialistas. Que vem, não de agora não, há bastante tempo, né, Edinaldo? Bastante tempo.
Bastante tempo, viu, irmão? É uma caminhada boa. E continua ainda, né? Eles continuam com os seus trabalhos maravilhosos aí nas Continua mesmo. rádios, né? E que o Altíssimo possa abençoar a todos, né? Pastor Silvestre, Pastor Edson, Pastor José Augusto, todos, nós temos bastante aí, homens de Deus aí, homens, né? Pastor Geraldo. Que fizeram a sua grande participação como homens, fizeram seus trabalhos na rádio. É verdade. Né? Verdade, Bem, Dinaldo, nós essa semana nós temos aí algumas notícias, nós trazemos sempre algumas notícias antes que a gente comece aqui os nossos estudos, né, bíblico da palavra do nosso Altíssimo. Nós vamos continuar, quando nós não conseguimos terminar os nossos estudos na primeira parte, na programação, nós vamos hoje fazer a nossa parte final dos estudos sobre instituições e ideologias, instituições e ideologias humanas, e vamos falar sobre leis e sobre graça também, né? Sobre leis, sobre a graça, que é um estudo muito maravilhoso que a gente vai tentar trazer para vocês, tá bom? Aquele que a gente preparou aqui para vocês no programa Guarda Teu Coração. Eu quero agradecer ao meu Altíssimo e ao meu Cristo por permitir mais um dia estar presente aqui junto com vocês, né? Com essa graça e essa bênção maravilhosa que o Altíssimo tem me abençoado no meu dia a dia da minha vida e me dando essa grande oportunidade de estar aqui sempre continuando com o programa Guarda no Teu Coração, tá bom? Então a gente tem alguns avisos para vocês. O Brasil, nós temos um aviso aí sobre, de novo, né? A Rússia, essa semana, dia 18, Ginaldo, teve outro terremoto 7.8. Esse é o segundo terremoto na Rússia, né? É o segundo terremoto na Rússia, 7.8, chegou quase a 8, né? Quase gerou um tsunami, mas não houve tanto caos, né? Nesse acontecimento, nessa semana. Então a Rússia já está aí com dois terremotos muito altíssimos, 7.8. Acima de 7 são terremotos graves, viu, Ginaldo? Não são graves, são terremotos fortes, né? E aquilo que a gente está acompanhando para vocês, passando para vocês essa notícia aí desse segundo terremoto aí esse é o segundo terremoto na Rússia e todos acima de 7.8. Nós temos um problema também, Dinaldo. O Brasil terá aí uma primavera não muito boa, tá? A gente tem que se preparar muito para a primavera que está vindo aí, né? Preparar muito para a primavera que está vindo aí, não sei se é a partir de 22 ou 23, né? Agora é primavera e vai encerrar o verão. Nós encerramos o verão entre 22 ou 23, acho que dia 23, vai encerrar o inverno e aí vai entrar a primavera, né? A estação da primavera, a partir do dia 23, 22 ou 23 agora, da semana que vem. E não notícias boas, né? Não temos notícia boa, porque essa primavera agora ela vai ser muito agitada em questão de velocidade, dos ventos, né? Está prevendo aí um aumento de velocidade de ventos, né? Que vai atingir o Brasil, tá bom? São ventos que estão sendo analisados aí, que vai gerar em torno de 100 a quase 200 km por hora, né? Por enquanto, o Brasil ele tem uma passagem de ventos, os últimos ventos que têm afetado o Brasil, no nosso país aqui, né? Tem chegado a 80 km por hora, tem chegado a quase 100 km por hora, mas estão prevendo aí na primavera vai ter umas velocidades de ventos muito mais maiores do que já teve anteriormente. O Brasil as velocidades dos ventos, né, vão se direcionar, alguns ventos vão direcionar para o Brasil, tá? E são ventos muito fortes, são ventos que estão sendo avaliados aí entre 100, 120, 140 km por hora, pode ter vento chegar até 200, mas essa primavera aí, entre questão de outubro e novembro, pelo menos entre outubro e novembro, esses 2 meses, a partir de outubro para frente, nós vamos ter realmente aí muitos aumentos de alguns ventos, velocidades de ventos no Brasil, tá bom? Porque tem que se cuidar, se prevenir direitinho, porque as velocidades dos ventos, quando são maiores, elas
trazem muitos caos e muita destruição. Ventos acima de pelo menos acima de 80 km por hora, acima de 80, 100 km por hora, ele já danifica, cria um caos muito grande no meio das cidades ou da onde esses ventos realmente poderão vir, tá bom? Então aí temos que orar, pedir ao nosso Altíssimo que possa nos abençoar nosso dia a dia da vida, que possa nos cuidar, né? E estamos cada vez mais se preparando, porque o planeta Terra, a gente está vendo muitas mudanças no planeta Terra, a gente sempre está comentando sobre isso. Terremotos, por exemplo, terremotos estão ficando mais intensos no planeta Terra. Antes, os terremotos não passavam muito eram menos de 7, né? Não passavam entre 6 a 6,5. Hoje, os terremotos estão ficando mais fortes. Estão vindo terremotos tudo a 7, 8, né? Na escala Richter, né? Então, muitas mudanças o planeta Terra vai tendo com o passar do ano. Cada ano que passa, nós vamos tendo algumas mudanças no planeta Terra, né? Eu queria avisar vocês também, Dinaldo, lembra, Dinaldo, dos vulcões, né? Nós comentamos sobre vulcões, nós tivemos aí eu esqueci o mês, não sei se foi o mês passado agora, nós tivemos a reativação de mais um vulcão, e teve aí a reativação de mais um vulcão, e tudo tem uma ligação, terremotos com vulcões, né? Terremotos e vulcões têm uma ligação entre um com o outro, né? Quando há um terremoto intenso em torno, próximo de um vulcão, ele praticamente reativa aquele vulcão, né? Se aquele vulcão não está ativo, aquele vulcão passa a ficar ativo, né? E através de muitos terremotos, entendeu? Então, a intensidade dos terremotos, se começarem a aumentar muito, vai reativar mais vulcões ainda, né? Porque o planeta Terra, ele tem muitos vulcões que estão dormindo, né? Vulcões que nós falamos dormindo, quer dizer, eles não estão ativos, né? Não são vulcões que estão ativos, mas com o aumento da intensidade dos terremotos no nosso planeta Terra, vai ativar esses vulcões, como já ativou um agora na Rússia mesmo. Eu esqueci o nome do vulcão que foi reativado, eu esqueci de anotar para vocês, mas nós tivemos um vulcão aquele 7.8, aquele primeiro terremoto 7.8 que aconteceu na Rússia, ele já reativou um vulcão lá na Rússia. E agora a Rússia também recebe agora um outro terremoto 7.8, tá bom? São terremotos que estão aumentando a sua intensidade, tá bom? Esses são terremotos que a gente mais procura acompanhar toda semana, mês, e a gente vai acompanhando isso, tá bom? Pra gente conhecer um pouco sobre a questão do nosso planeta Terra, tá bom? Eu vou continuar com os nossos estudos, entende, Dinaldo, tá bom? Vou continuar com os nossos estudos, vou dar continuação da primeira parte, e hoje nós vamos fazer a parte final, e vamos falar um pouco sobre leis, sobre a graça, né? Que Cristo nos deu essa graça, esse direito da nossa salvação, né? Da nossa salvação, né? Vós sois salvos pela graça, né? Muita bênção. Eu quero continuação aqui sobre o que nós estávamos comentando no outro estudo, tá bom? Para quem irá nos acompanharmos, nós estamos sempre continuando ainda os nossos estudos da primeira parte e agora a parte. Então vamos continuar na segunda parte os nossos estudos, tá bom? Eu parei aqui com vocês, né? Sobre a questão de pensamentos, né? Por isso que os pensamentos do nosso Altíssimo é diferente dos nossos. Aqui em aqui em Isaías 55, Isaías 55, 8, 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, né? Então aqui que nós estávamos falando, né? Sobre a questão do pensamento, que nós estávamos conversando nos estudos anterior. Nós comentamos sobre
todas essas reações influenciam os nossos pensamentos. Todas essas reações influenciam os nossos pensamentos. Então nós sabemos que o nosso pensamento, como diz a Bíblia, não é igual, né? Nós não pensamos a forma como o Altíssimo pensa. Nós caminhamos não segundo a vontade que o Altíssimo queira que nós caminhamos. Então, a humanidade, o ser humano, a pessoa, ele pode caminhar com seus próprios pensamentos. Ele pode gerar dentro dos seus pensamentos os seus próprios caminhos, né? Ou os seus próprios desejos, ou os seus próprios sonhos. Por isso que o Altíssimo diz, os meus pensamentos são diferentes dos seus, né? Os seus caminhos são diferentes do meu. Nós só podemos entender qual é o pensamento do Altíssimo, nós só podemos entender qual é o caminho que o Altíssimo faz só quando nós estudamos, quando nós aprendemos do nosso Altíssimo qual é o caminho e o pensamento que o Altíssimo direciona, para que nós possamos entender e poder também aprender do nosso Altíssimo, aprender dentro das Escrituras qual é o caminho que eu devo seguir. Será que eu tenho decisão própria? Será que meus pensamentos são próprios? Será que os meus desejos são próprios? Os meus caminhos são próprios, tudo meu, né? Que tenho que direcionar? A Bíblia não, a Bíblia ensina que temos que aprender. Nós vivemos aprendendo no dia a dia, dentro das Escrituras, qual é o caminho que o Altíssimo quer. Né? Às vezes nós não paramos, nós não pensamos e dobramos nosso joelho e pensamos dizer, Altíssimo, ô meu Cristo, meu Altíssimo, meu Cristo, qual é o caminho que eu devo fazer? Qual é o caminho que eu deva fazer? Qual é o caminho que eu tenho que caminhar? Quais são os meus desejos que eu tenho que colocar no meu coração para poder fazer a minha caminhada e os meus pensamentos? Então a gente não procura isso às vezes, ter esse contato, né, na presença do nosso Altíssimo, qual é o caminho que o Altíssimo queira que eu siga, né? E as Escrituras, elas nos ensinam, mesmo que o Altíssimo diga, mesmo que o Altíssimo está dizendo, os seus pensamentos são diferentes dos meus, os seus caminhos são diferentes dos meus. Mas, se nós buscarmos do Altíssimo, buscarmos de Cristo, qual é o caminho que Ele queira que nós sigamos? Né? Em vez de nós pensarmos por nós mesmos, em vez de nós às vezes pensarmos que esse é o caminho que é o melhor para mim, ou que eu devo direcionar nesse caminho, não, eu vou direcionar meus pensamentos para o nosso Altíssimo e buscar do Altíssimo quais são os pensamentos. Não é difícil para nós, dentro das Escrituras, entender qual é o pensamento do Altíssimo? Não é difícil para nós que conhecemos as Escrituras, que lemos as Escrituras, entender qual é o caminho que Ele quer que Ele siga. Qual é o caminho que o Altíssimo está seguindo? E qual é o caminho que o Altíssimo quer que eu siga? Será que é o mesmo do Altíssimo? Será que o Altíssimo quer que eu pense igual à forma que Ele pensa? Será que o Altíssimo quer que eu caminhe da forma como Ele caminha? Ou eu tenho que realmente direcionar meu dia a dia da minha vida com meus próprios interesses, com meus próprios daquilo que eu quero e daquilo que eu desejo? É diferente, irmãos, tá bom? Isso que é uma diferença dentro das nossas vidas. Mas o mais importante é que a Escritura nos ensina. Eu não sei o pensamento do Altíssimo. Eu não sei qual é o caminho que o Altíssimo segue, mas se eu buscar conhecimento, se eu buscar desejo de conhecer quais são os pensamentos do Altíssimo para entender qual seria a vontade dele em seguir os seus próprios pensamentos ou nos seus próprios caminhos, não seria difícil, tá? Por isso que a gente coloca a vida espiritual numa dependência. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu vou depender de Deus? Eu vou depender do Altíssimo? Eu vou depender de Cristo? Ou eu vou ter minha vontade própria? Ou eu vou ter meus pensamentos próprios e desejos próprios? Não, a Bíblia diz que nós colocamos nossa dependência. Quando nós colocamos a nossa dependência na presença do nosso Altíssimo, é maravilhoso, porque Ele passa para nós qual é o caminho que eu quero que você siga. Qual é o pensamento que eu quero que você tenha na sua vida e no seu dia a dia, tá bom? Então isso é uma importância muito grande sobre a questão dos pensamentos, irmãos. Então nossos pensamentos, ele só vai funcionar e os nossos pensamentos só vai ser igual,
nossos pensamentos e os caminhos que vamos projetar no dia a dia da nossa vida, ele só vai concretizar dentro de um vínculo espiritual, como quando nós buscamos conhecer quais são os pensamentos do nosso papai, quais são os caminhos que o Altíssimo faz e qual é o caminho que ele deseja que eu faça, tá bom? Isso é muito bom, importante para o nosso dia a dia da vida, nosso dia a dia, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, durante o nosso trabalho, na nossa caminhada, fazer com que o Altíssimo faça parte da minha vida, colocando minha total dependência na presença do nosso Altíssimo, tá bom? Então por isso que ele disse, os vossos pensamentos, o pensamento humano é diferente do Altíssimo. O caminho que o ser humano direciona, ele é diferente do que os caminhos do Altíssimo, tá bom? Por quê? Porque as pessoas têm suas próprias ideologias, as pessoas têm próprios seus querer e os seus desejos. As pessoas se sentem na liberdade de procurar viver seus próprios caminhos e a sua própria vontade, tá bom? E aí para onde que existe essa diferença dos pensamentos do Altíssimo e dos caminhos do Altíssimo em relação à humanidade, em relação às pessoas, tá bom? Isso é importante, nós aprendemos isso. Eu quero continuar com vocês aqui o que significa a palavra lei. É uma coisa que a gente vai estudar bastante, irmão, sobre a questão de leis, que eu quero estudar com vocês, né? Eu quero estudar com vocês sobre leis. O que significa a palavra lei? A palavra lei, né? São regras ou obrigatoriedade impostas a todos aos humanos dentro de uma sociedade, tá bom? São regras ou obrigatoriedade impostas a todos os humanos dentro de uma sociedade. Nós sabemos que nós vivemos dentro de uma lei que ela existe, que é uma lei que existe para poder unir uma sociedade, né? A lei são regras ou obrigatoriedades, tá bom? Que a pessoa deva cumprir. Nós temos duas formas de leis. Nós temos as leis humanas e as leis advindas do nosso Altíssimo para a nação Israel, como mandamentos, leis, ordenanças, estatutos, que foram formalizados para a nação Israel. Eu só vou separar um pouco, porque quando a gente fala de lei, a gente entende que é só aquela que está constituída dentro das Escrituras, né, para a nação Israel. Às vezes a pessoa pensa que leis foram somente direcionadas para a nação Israel. Não, nós vivemos hoje, atualmente, que existem leis. E entender por que existem essas leis no meio de nós, tá bom? Então são regras ou obrigatoriedade imposta a todos os humanos dentro de uma sociedade. Então nós sabemos que nós temos leis, tá bom? Dentro de uma sociedade. É um ato de autoridade soberana que regula e ordena. Então leis é um ato de autoridade soberana que regula e ordena. Regula o quê? A vivência de uma sociedade, né? Então as leis às vezes são impostas para as pessoas fazer com que elas consigam viver entre elas mesmas, né? Se quiser aumentar um pouquinho, Jonathan, só um pouquinho, só um pouquinho, só muito não, entendeu? Aí tá bom. Então, irmãos, ela regula o quê? A convivência de uma sociedade. É uma questão de respeito, é uma questão de fazer com que as pessoas se unam entre elas, que as pessoas respeitem os seus direitos. Eu tenho direito, você também tem seus direitos, e todos nós temos os nossos direitos, e que esses direitos entre uma pessoa, entre um ser humano com o outro, ele seja respeitado. Então, se planta leis para regular, né, uma sociedade e ordenar também. E também ordena a uma sociedade que ela não possa fazer nem aquele ato, não possa praticar isso ou praticar aquilo. Então ela ordena também. A lei vem para esse encontro, de fazer com que uma sociedade ela seja mais justa e que as pessoas respeitem ambas umas às outras. Porque se eu tenho leis sobre mim,
a pessoa também tem leis. Se eu tenho direitos de leis, a outra pessoa também tem os seus direitos de leis. Tá bom? Então é para regular e ordenar uma sociedade. A ninguém é lícito ignorar a lei. Tá vendo? A ninguém é ilícito ignorar a lei. O que significa isso? Eu estou falando, por enquanto, de uma lei humana que já existe entre nós. Nós temos leis humanas no meio de nós. Tá? Então nós não vivemos dentro de uma sociedade que não existe lei. Sim, existe lei, sim, humanamente. Tá? E que essa lei, e outra coisa, essa lei ela não pode ser ilícita. A ninguém é lícito ignorar a lei. Né? Ignorar a lei. Então, por exemplo, a lei diz, você não pode matar, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A lei diz, se você ignorar essa lei e ignorar a lei e praticar aquele ato, você vai ter uma resposta, né? Você vai ter uma resposta através daquilo que você ignorou, né? Ignorou a lei e praticou atos que realmente não quis, que realmente que a lei dentro da sociedade, né, que é uma integração de uma sociedade de direitos e respeitos entre ambos, aí a pessoa chega lá e descumpre, ele ignora aquela lei. Então ninguém é lícito ignorar essa lei, porque se ele ignorar essa lei, ele vai ter o resultado, ele vai ter a consequência da lei, que já tem no meio de nós. Dentro da nossa sociedade tem leis para que criam direitos, né, e respeito entre uns aos outros. A lei natural de conjunto de normas de conduta baseados na própria natureza do homem e da sociedade, tá bom? Então nós vemos aí a lei natural de conjunto de normas de conduta baseados na própria natureza do homem e da sociedade. Então tá, essa é a lei que nós estamos conhecendo aqui, a lei humana, tá bom? Lei humana. Então nós temos hoje uma lei humana, nós temos hoje regras, nós temos hoje uma obrigatoriedade de que não podemos ignorar uma lei que está vinculada dentro de uma sociedade. Que essa lei vinculada dentro de uma sociedade, as pessoas criam temor e respeito e que cada pessoa tenha os seus direitos dentro dessa lei para poder conviver dentro de uma sociedade, né? Então isso é uma questão humanamente. Então, temos leis? Sim. Nós temos leis humanamente, totalmente ao nosso redor, tá bom? E é vinculado para quê? Para regular, ordenar, né? Que regula e ordena uma sociedade, né? Um convívio de uma sociedade em união, em amor, respeito e temor, né? Porque a gente não pode se tornar ilícito, não pode tornar lícito, né? A ninguém é lícito ignorar a lei, porque ela existe, né? Às vezes a pessoa pensa, não tem lei para a minha vida. Sim, fisicamente, humanamente, nós temos sim a lei humanamente, que é regida entre nós, tá bom? Então vivemos em leis. Na lei divina, irmãos, ela é um pouco diferente. Nós vemos um pouco a diferença da lei divina. A lei divina, ela é um pouco diferente da lei humana, mas às vezes também ela quase coincide com a lei humana. Como nós vivemos com uma permanência de uma lei humana que gira em torno de nós, no meio de uma sociedade, hoje, atualmente, a lei divina, ela identifica quase as mesmas reações e atitudes dentro de uma sociedade. A lei divina é quase idêntica, só que é usada de uma forma diferente quando nós vamos para a questão da questão espiritual. Tá? Mas, embora Cid, eu tenho Cristo, aceitei Cristo, a lei não faz parte de mim. Nós vamos chegar lá ainda, vamos entender qual é a mudança que houve nessa questão, né? Mas às vezes a pessoa pode pensar assim, mas a lei divina, o que é? Aí vamos ver a lei divina. É um conjunto dos preceitos que o nosso Altíssimo ordenou aos homens
pela revelação dos ensinamentos das Escrituras. Primeiro, nós vemos o quê? O fundamento de leis, estatutos, mandamentos, ele vem de encontro a uma nação, somente uma nação, né? A nação de Israel. A nação de Israel prevaleceu muitos e muitos anos, com uma lei determinada pelo nosso Altíssimo para poder criar dentro dessa lei uma mesma forma de vivência humanamente. Então, as leis humanas, elas identificam as mesmas fórmulas como se fosse uma lei humana? Sim, seria quase idêntico. Não tem o que mudar a diferença, tá? A diferença não tem. Por quê? Porque leis são criadas para gerar temor. Quando o Altíssimo trouxe as leis, os estatutos, né? Os seus estatutos, que são leis, estatutos é leis, né? Mandamentos, estatutos, ordenança, né? E quando ele gerou isso dentro da humanidade, para que quando ele gerou isso dentro da nação de Israel, era para precaver a nação de Israel, para que não houvesse dentro da nação de Israel, que as pessoas tivessem liberdades de praticar atos pecaminosos. Né? Atos pecaminosos. E fazer com que a nação de Israel seguisse um pacto dentro de um ensinamento doutrinário, para que eles ali fossem cada vez mais unidos, e que essa lei divina que veio para a nação de Israel, veio para realmente criar o temor entre eles. Entendeu? Então, a diferença, às vezes, de uma lei humana, não. A lei humana dentro da sociedade é quase idêntica à divina do Antigo Testamento, das leis divinas, das leis que o Altíssimo impôs para a nação de Israel. A diferença que essas leis que foram impostas divinamente para a nação de Israel, quer dizer, foi somente para a nação de Israel. Isso que é interessante. As leis que foram colocadas eram somente para a nação de Israel. Os estrangeiros, as nações estrangeiras, não faziam essa participação dentro desses mandamentos, estatutos e leis que existiam dentro da nação de Israel. É interessante isso. Eles não faziam a sua participação, Adinaldo. Tá bom? Eles não eram regras e obrigatoriedade para as outras nações. Era somente para a nação de Israel. Então, o cuidado dessa lei, desses mandamentos, ordenanças que veio para a nação de Israel, é para que a nação de Israel se preservasse e que não gerasse dentro dele pessoas com maldades ou intenção maldosas, falta de temor, não aumentar o pecado sobre a terra, né? Não aumentasse o pecado dentro da nação de Israel. Que a nação de Israel não trouxesse mais pecados dentro da nação de Israel. Então, a lei, ela não nos limita a nós a prática, mas ela nos faz criar temor. Então, todas as leis que foram impostas para a nação de Israel é para gerar temor à nação de Israel, para que não viesse a praticar os atos que eles poderiam praticar. Nós vivemos hoje com leis com as mesmas características, Geraldo. Às vezes não tem, às vezes a pessoa pensa que tem diferença, mas não tem diferença. Das leis que nós vivemos dentro da sociedade hoje, não é quase diferente daquela que foi imposta para a nação de Israel, tá bom? Então vivemos aí com E outra coisa, as leis espirituais que veio para a nação de Israel, né? E para a nação de Israel era para conservá-los, guardá-los, né? Dos seus atos, das suas práticas no seu dia a dia. E também para gerar dentro de uma nação o quê? Qual era o objetivo do nosso Altíssimo? Implantar uma lei, né? Uma regra ou uma obrigatoriedade dentro da nação de Israel. Qual era o primeiro objetivo do nosso Altíssimo dentro da nação de Israel? Era a obediência. Era obedecer. Essa era a primeira regra de obediência que era imposta à nação de Israel. Obedeça os meus mandamentos, obedeça os meus estatutos, obedeça as minhas leis, mandamentos, estatutos, né? Ordenanças, obedeçam. Essa era aquilo que o Altíssimo impõe à nação de Israel. Obedeça as minhas leis, né? E gerar dentro da obediência temor. Então, a lei que veio para a nação de Israel
era só 2 fatores principais. Era obedecer e temer. Temer. Uma é a lei divina que vem até mim, do nosso Altíssimo, e outra é aquela que vem de mim para os nossos irmãos. Né? Obedeça as minhas leis para que você cumpra dentro da sociedade, né? Que não pratique dentro de uma sociedade aquilo que eu não permito. Então, quando um homem não obedecia essa lei dentro da nação de Israel, aí ele recebia o quê? O ato da condenação. Ele tinha as suas condenações das suas práticas, né? Então, eles recebiam as consequências, né? Dentro da nação de Israel. Terceira parte de fator principal dessa lei vir para a nação de Israel eram as profecias da vinda de Cristo. Nós não podemos esquecer que dentro dessa participação do nosso Altíssimo, dentro dessa lei espiritual que veio para a nação de Israel, através de estatutos, ordenanças, mandamentos, não podemos esquecer que também tinha um pacto, o Altíssimo tinha um pacto com a nação de Israel, que viria a ver o quê? O Cristo. E viria o Messias no meio deles. E para que a nação de Israel estivesse preparada para receber o Messias, elas precisariam estar fitadas naquelas leis e ordenanças que foram impostas para eles através de obediência. Obedeça os meus mandamentos, obedeça as minhas leis, que são impostas no meio de vocês. Não desobedeça a elas, de forma nenhuma. É a mesma coisa na lei humana. A lei humana, ela não tem diferença pelaquilo que o Altíssimo impôs para a nação de Israel. A lei humana é a mesma coisa. Tem leis, eu não posso praticar isso. Então obedeça. Ah, mas eu não vou obedecer a lei e vou praticar por minha conta própria aquilo que eu desejo. Então todos os impulsos do ser humano, às vezes, se não tem obediência e temor, ele vai praticar aquele ato que a própria lei o condena. O condena. Porque se não tiver temor, se não tiver obediência, não adianta. Não adianta, ele vai praticar mesmo. Né? Essa é a diferença. Dentro das sociedades humanas atuais, as leis dentro de uma sociedade humana é para quem evite. Peraí, pecado, meu irmão, que você está fazendo. É pecado. Não tenho preocupação com isso, mas você tem leis que você não permite você fazer isso. Tá vendo? A diferença era a mesma coisa que era imposta para a nação de Israel. Era a mesma coisa que era imposta para a nação de Israel. Para que eles vivessem em união e que não agravasse o pecado no meio da nação de Israel. Por quê? Quanto mais se agravasse, se a nação de Israel não tivesse estatutos, mandamentos e ordenança, eles seriam povos o quê? Igual os outros estrangeiros, Ginaldo. Fariam aquilo que eles quisessem. Quando uma nação não tem leis, né, Dinão? Como que fica uma nação quando não tem leis? Significa quando tem uma nação que não tem regras, não tem obrigatoriedade, né? Faça o bem entender. Faça aquilo que você quiser fazer. Faça aquilo que você acha melhor de fazer, sem que exista uma lei que te limita. Te limita você, né? Então, isso que é importante. Nós estamos aí vendo leis um pouco diferentes. Agora, o terceiro propósito era o nascimento de Cristo. Então, o primeiro era obedecer, era obediência, tinha que se obedecer a essas leis, que foi imposta à nação de Israel. Tinham que ter temor sobre si mesmo, de não praticar o ato por causa que tinha uma lei que sobrevinha sobre a sua vida. Então a lei impedia o ato pecaminoso. A lei impedia a prática de um ato que o Altíssimo não permitiria que acontecesse no meio deles. Então o Altíssimo dizia, não faça tais coisas, não faça isso ou não faça aquilo. Né? Por isso que existe essa diferença. Por isso que o Altíssimo fala, os vossos pensamentos são diferentes do meu. Se os pensamentos... Então, o pensamento da humanidade, ele é diferente do pensamento do Altíssimo e dos caminhos do Altíssimo. Por isso que foi imposto essa lei à nação de Israel. E
com essa imposição que o Altíssimo colocou para a nação de Israel, ela visava o quê? A vinda do Messias. O Altíssimo ia trazer o Messias no meio da nação de Israel. Só que a nação de Israel teria que estar preparada para esse dia. A nação de Israel teria que estar fixada dentro de um estatuto, dentro de um mandamento, dentro de uma ordenança, para que eles ali pudessem se conciliar até unidos eles, entre a união de todos eles, haveria ali o cumprimento da promessa de Cristo. Então Cristo veio por ordenanças, mandamentos e estatutos? Sim. Cristo veio através de uma nação, da nação de Israel, através de obediência, estatutos, leis que foram impostas por eles. Cristo veio no meio da nação de Israel com essa imposição, né? Essa imposição que o Altíssimo deu à nação de Israel para a vinda de Cristo, que foi a terceira parte fundamental. Qual era o segmento das regras impostas pelo nosso Altíssimo no meio da nação de Israel? Então, qual era o segmento das regras impostas pelo nosso Altíssimo no meio da nação de Israel? Primeiro, nós vemos aí estatutos, foram leis, nós já comentamos bastante sobre isso. E estatutos, os estatutos ali onde estavam as leis, que a humanidade, que a nação de Israel deveria cumprir e obedecê-la, tá bom? O interessante é que essas leis, quando veio do Altíssimo para a nação de Israel, era para obedecer. Então, a nação de Israel, quando a nação de Israel fazia o seu pacto com o Altíssimo, a primeira coisa que a nação de Israel teria que visar era conhecer as leis do nosso Altíssimo, que era imposta a eles. Ó, vocês obedeçam as minhas regras, ou obrigatoriedade. E interessante que era uma obrigatoriedade entre eles, tá bom? É um conjunto de leis, regras ou normas que definem a organização para um funcionamento de objetivos de uma nação mais coletivas e humana entre si, tá bom? Então estamos aprendendo aí, porque o Altíssimo trouxe realmente essas leis e esses estatutos. É um conjunto de leis, regras ou normas que definem a organização para o funcionamento e os objetivos de uma nação mais coletivas e humana entre si, tá? Respeito, carinho, a dedicação, os direitos. O Dinaldo tem seus direitos, mas também eu tenho meus direitos. Não é isso, Dinaldo? Né? O Dinaldo está aqui, ó. Hoje, humanamente, nós vamos sair fora um pouco da nação de Israel, né? Eu tenho meus direitos, você também tem seus direitos. Eu não posso olhar para uma outra pessoa e dizer, essa pessoa não tem direito nenhum. Não, irmãos. Todos nós temos direito. Nós temos leis humanas. As leis humanas é que nos regem. As leis humanas hoje é que regem uma sociedade, né? Então, isso cria entre o Edinaldo o quê? Um respeito, né? Carinho pela pessoa dele, entendeu? Se torna mais humano. Por quê? Porque tem leis. Tem leis. Se eu transgredir as leis, eu vou pagar o preço. Vou ter consequência. Ah, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu sou... Não, meu irmão, pode não. Não pode não, meu irmão. Ninguém pode, meu irmão. A outra pessoa, ela tem direitos. Nós temos que pensar nisso. Às vezes a pessoa olha para outras pessoas e pensa, essa pessoa não tem direito nenhum. Sim, irmãos, todos nós temos direitos. Por isso que temos leis humanas. As leis humanas é para isso. Eu pensar que eu tenho direito, mas o meu irmão também tem direitos. E se eu não respeitar o direito dele, praticamente eu vou pagar o preço. Eu vou pagar a consequência. Né, Ginaldo? Então, isso cria respeito, amor, união, uma sociedade mais justa, né? E sem aumento de pecados e mais pecado, porque o Altíssimo sabia que como a humanidade anda com seus próprios pensamentos, como a humanidade anda com seus próprios caminhos e seus desejos, e vai vivendo a sua vida, e vai aí transgredindo leis e mais leis. Não, irmãos. Hoje não adianta não só preocupar
com as leis. Às vezes as pessoas se preocupam muito com leis que foram impostas para a nação de Israel, mas esquece as leis humanas que já estão em torno de nós. Nós esquecemos que nós somos regidos por leis, não é bom? Isso que é importante. Nós conhecemos um pouco sobre isso. As instituições só podem existir advindos de uma regra que se torna a sua existência através de uma lei. Tem que ter o registro ou estatuto do seu fundamento. Tudo é através de leis. A pessoa fala, eu vou criar, formar um ministério. Vou dar nome a esse ministério, vou abrir um salão para esse ministério. Tudo é através de leis. Tem leis por trás. Ele tem que passar por umas leis que permite ele fazer aquilo. Mas a igreja de Cristo não tem mais nada a ver com lei. A igreja de Cristo que não tem nada a ver mais com imposição de regras e obrigatoriedades. Sim, irmãos, nós temos leis humanas. Todo passa por um processo de acontecimento. Criar lei, criar ministérios, templos, tudo isso dentro dos tempos atuais são gerados através de leis. Não tem escapatória, irmãos. São tudo através de leis, né? Então nós mesmo que temos Cristo, mesmo que aceitamos Cristo, Cristo diz, né, que a lei não faz parte da nossa vida. A lei que é advinda espiritualmente não faz parte da nossa vida, mas tem as leis humanas. Estou preso, é uma regra. É uma regra. Estou vivendo, estou caminhando, mas estou tendo regras de leis humanas em torno de mim. Tá bom? Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu não estou nem mais, que não faço parte de lei. Não, irmão. Você vive sobre uma regra de leis. É só você pisar fora um ato que você ignore as leis humanas para você ver o preço que você paga. Não é isso não. Ela paga o preço. Então, irmãos, agora, as leis humanas, irmãos, não interferem dentro da espiritualidade. Mas por que as leis humanas não interferem dentro da espiritualidade? Porque as mesmas coisas que a nação de Israel obedecia ao nosso Altíssimo, obedecia ao nosso Altíssimo, através das leis que foram impostas para eles, hoje seria quase a mesma coisa. Nós entendemos e arrependemos do nosso pecado para não praticar mais o ato pecaminoso entre nós, né? Então a gente não faz essa prática desses atos pecaminosos. Por quê? Porque não somos mais, não é a lei imposta a nós para deixarmos de praticar aquele ato pecaminoso. Isso que é interessante. Essa é a diferença que nós vamos aprendendo, essa diferença entre leis, tá bom? Então tá aí, as instituições só podem existir advindo de uma regra ou se torna a sua existência através de uma lei humana, tá? Então todo ministério, todo templo, tudo isso, tudo aquilo a sua existência é através de uma permissão de uma lei. Não é, Dinão? Aí estamos fora da lei? Não estamos fora da lei. Não estamos fora. Humanamente nós não estamos fora da lei. Nós dependemos da lei. Humanamente, né? Humanamente dependemos da lei. Tem alguém de novo? Não, né? Tá. Aí, isso que é interessante para as nossas vidas no dia a dia. Regras de um ensinamento doutrinários. Nós vemos aí, irmãos, eu quero conversar com vocês sobre a questão estatuto do seu fundamento. As instituições, no tempo atual, têm os seus estatutos. Bem, eu quero fazer uma questão. Aprendemos um pouco sobre leis humanas, comentamos bastante sobre as leis humanas, comentamos bastante sobre a questão das leis divinas, espirituais, que foi imposta para a nação Israel, né, e vamos entrar um pouco sobre a questão da Igreja de Cristo. Eu quero entrar um pouco sobre a questão da Igreja de Cristo nos tempos atuais de hoje, dentro dos tempos atuais de hoje. Então nós vemos aí, irmãos, que
muitos ministérios, né? Muitos ministérios que vêm advindo têm os seus ensinamentos doutrinários, né? Os ensinamentos doutrinários, irmãos, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a questão do ensinamento doutrinário em dois sentidos. Eles são regras ou obrigatoriedades, né? Eles são regras de uma obrigatoriedade dentro do ensinamento doutrinário que é imposta dentro do sistema religioso, né? Dentro dos sistemas religiosos, eles são colocados como regra, uma obrigatoriedade, ou qual é a finalidade dos ensinamentos doutrinários dentro de um ministério. A Bíblia fala, né? A Bíblia fala sobre a questão de quando nós arrependemos dos nossos pecados, aceitamos Cristo como nosso único Salvador, não voltamos mais para o pecado. Não voltamos mais para a prática do pecado. Às vezes as pessoas entendem que os ensinamentos doutrinários que é imposto dentro de um ministério são regras. Tem pessoas que entendem como regras, né? Entendem ele como uma regra doutrinária, né? Outros entendem que não são regras, né? São uma forma de fazer com que nós possamos saber viver dentro de um sistema religioso, dentro de um templo, em relação ao mundo lá fora, né? Ele faz essa diferenciação. Ele me ensina dentro de um templo, o ensinamento doutrinário é ensinado dentro do ministério, para que eu possa conviver lá fora daquela forma como existe aquele ensinamento doutrinário, tá bom? Doutrinário. Então tá aí as regras de um ensinamento, doutrinário, né? As instituições no tempo atual têm os seus estatutos, como as regras do ensinamento doutrinário, a obrigatoriedade do dízimo, tá? A obrigatória do dízimo, e também submeter uma pessoa àquele ensinamento doutrinário. Por isso que existem várias instituições com seus ensinamentos doutrinários diferentes uma das outras, né? E nós queremos ver aqui sobre, então, as doutrinas, né? As doutrinas são leis. Então, nós devemos entender, a doutrina é o quê? Elas são regras, são leis e obrigatoriedade, porque a gente sabe que tudo que é obrigatoriedade ou regra se torna lei. Tudo que você notar de obrigatoriedade e regras se torna lei para a sua vida, tá bom? Se torna lei, tá bom? Não é da mesma forma como é imposto a graça. Nós vamos dar um pouquinho sobre a graça depois, para vermos a diferença daquele que é imposto para nós como regras ou obrigatoriedade e que ao mesmo tempo se torna leis. Nós vamos entender um pouquinho. Então, as instituições, elas são regras de um ensinamento doutrinário, a obrigatoriedade do dízimo, a obrigatoriedade do dízimo, ele é lei? Ele se torna lei ou se torna regras? Vamos aprender um pouco sobre isso, que a gente vai estar comentando com vocês, e aprender um pouco sobre essa diferença. As doutrinas são leis? São consideradas como disciplinas dentro de um ensinamento doutrinário. Então o que acontece? As doutrinas não são regras nem obrigatoriedade. As doutrinas não podem ser impostas dentro de um templo como leis, como regras e obrigatoriedades, porque tudo que é regras e obrigatoriedades se torna lei. Ah, mas eu não vivo as leis antigas, eu não vivo as leis da nação Israel. Quem sabe, se dentro do seu ministério e dentro do ensinamento do seu ministério, você entender que aquilo que é imposto a você não são regras e nem obrigatoriedade, então não se torna leis. Entendeu, Vinaldo? Porque senão, você volta lá para trás. Senão você está vivendo na lei e não na graça. Você pode pensar que está vivendo na graça. Estou vivendo na graça. Mas dentro de um ensinamento doutrinário, dentro do ministério, como uma regra ou obrigatoriedade, que é lei. Tudo é regra, tudo que se torna regras e obrigatoriedades é lei. Ou você faz por livre-arbítrio, né? Ou você aceita aquele ensinamento doutrinário por um livre-arbítrio, do seu entendimento de colocar a posição daquele ensinamento doutrinário com seu livre-arbítrio,
Ou alguém lhe impõe essa regra e obrigatoriedade para que você tem que cumprir, que se torna leis, né? Graça é liberdade, graça é ser livre, graça é ter mente aberta, entender a visão de um sistema religioso, de um sistema religioso não com regras e obrigatoriedades. Porque todas as regras e obrigatoriedades se tornam leis. Entendeu? Então vocês vão entender que é interessante. São consideradas como disciplina dentro de um ensinamento doutrinário. Então, doutrina é disciplina. Disciplina que não pode nem ser regra e nem obrigatoriedade. Eu não posso colocar um ensinamento doutrinário para alguém como uma regra ou uma obrigatoriedade. Aí eu vou para a lei. Aí volto para a lei. Ah, mas eu estou na graça de Cristo. Vós sois salvos pela graça. Eu estou na graça. Mas estou dentro de um ministério que me impõe regras e obrigatoriedade. Né? A questão também, a obrigatoriedade do dízimo. Por exemplo, a obrigatoriedade do dízimo. É leis. Entendeu? A obrigatória do dízimo é leis. Estou lá no Antigo Testamento. Estou lá em Malaquias, no livro das leis e mandamentos do Antigo Testamento. Então são leis. Então, por isso que eu falo, a obrigatória do dízimo é lei. Ah, mas eu estou na graça. Como que você está na graça se você cumpre regras e obrigatoriedade? Entendeu? A igreja de Cristo não pode viver em regras ou obrigatoriedade, irmãos. Aprendam isso pelo resto das suas vidas. Quem vive dentro de um sistema religioso, buscando Altíssimo, buscando dentro de um sistema religioso, irmãos, mesmo qualquer sistema religioso que ele puder viver, não pode se sentir que você é imposto você regras e obrigatoriedades. Isso não pode existir. No momento que eu sou salvo pela graça, estou vivendo pela graça e não vivo mais pela lei, eu não vivo mais pela lei. Não. Se você olha para dentro do ministério, você vai ver o quê? Regras e obrigatoriedades. E tudo isso é lei. Eu volto para o Antigo Testamento, saio fora da graça. Porque tudo que é graça, não existe regras e nem obrigatoriedades. E a obrigatoriedade do dízimo é lei. É lei imposta dentro dos ministérios. Os ministérios impõem isso aí. Qual é o ensinamento do nosso... Aí nós vamos aprender. Mas qual é o ensinamento do nosso Cristo e do nosso Altíssimo sobre a questão de que o que é graça? Graça é quando você se sente no livre-arbítrio da sua própria consciência, dos seus próprios atos dentro do sistema religioso. Então, se eu aceitei Cristo como meu único Salvador, se eu não vou mais pecar, não vou mais cair no pecado, não vou vacilar para cair no pecado, vou evitar das práticas do pecado, isso significa que eu estou me autodoutrinando a si mesmo e autodisciplinando, em colocar uma disciplina na minha própria vida para não poder praticar aquele ato. Isso que é importante, irmãos. Aprendemos bastante sobre essa questão dessa diferença, tá bom? Então, ensinamentos doutrinários são regras. Ensinamentos doutrinários são obrigatoriedades? São obrigatoriedades? O ensinamento doutrinário são leis? São leis que são impostas, né? São leis que são impostas? Não. A Bíblia ensina que o ensinamento doutrinário ele é disciplina. Disciplina. Então, disciplina é uma coisa. Obrigatoriedade e regras é outra. Tá? Eu posso estar dentro de um templo pela graça, né? E pelo ensinamento doutrinário através de uma disciplina, e ao mesmo tempo estou dentro de uma lei, me impondo uma lei. Me impondo uma lei. E aí eu estou achando que estou na graça. Não, mas eu não estou na graça, eu estou na lei. Porque eu trago leis e estatutos do Antigo Testamento, tá bom? Então tem essa diferença. Tá? Quando Cristo veio, ele não fez que os povos
nem a nação Israel e nem as nações estrangeiras, que somos nós somos gentios e estrangeiros, não impôs a nós nem regras e nem obrigatoriedade. Porque se Cristo fizesse isso, ele estaria continuando o mesmo modelo que a nação Israel, que o Altíssimo fez com a nação Israel. Mas o que o Altíssimo fez com a nação Israel é para que preparasse a nação Israel para a vinda dele. Quando ele vem, nós saímos fora das leis divinas, né? Das leis espirituais. Nós saímos fora das posições, das leis que eram impostas à nação Israel, que são as mesmas impostas no dia atuais. Então temos leis hoje? Temos. Vivemos sob a lei humana hoje? Não. A lei humana não faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu obedeço e tenho temor do meu Altíssimo para não pecar. E não peco. Então, as leis, os ensinamentos do nosso Altíssimo, né, nos ensina uma forma de se autodisciplinar a si mesmo para que não possa pecar. Quando eu me autodisciplino, significa o quê? Que eu não vou pecar. Não vou conduzir a minha vida ao pecado de forma nenhuma, para que eu não infrinja uma lei humana. Ou que eu volto ao mundo de novo, ao pecado de novo, e vivendo aí uma vida totalmente diferente, com um pensamento diferente e caminhos diferentes, tá bom? Caminhos diferentes. Então eu queria muito a gente estudar um pouco, bastante, sobre essa questão desses estudos, tá? Eu vou deixar para vocês aqui, eu vou dar uma paradinha, tá? O Dinaldo vai preparar ali um louvor aqui, que eu vou tomar um pouco de água e vou continuar voltando para vocês. Então, quero que vocês fiquem cientes, tá? Sobre a questão dos ensinamentos doutrinários. São regras, são obrigatoriedades, são leis. O que são os ensinamentos doutrinários, tá bom? Então essa visão, ela é muito importante, o entendimento dela. São regras, são obrigatoriedades, né? São leis que são impostas a mim dentro de um sistema religioso, se é imposta para mim ou não aquilo, como uma regra, como uma obrigatoriedade, como leis, para que a gente possa viver dentro daquele ministério ou daquele sistema religioso. Aprendam muito isso aí, tá bom? Procure sempre fazer essa diferença no seu dia a dia da sua vida. Isso é muito bom. Nós aprendemos um pouco sobre a questão de leis, porque nós vivemos através de leis humanas. Vamos então tocar um pouco de um louvor aqui, tá? Eu vou voltar com mais estudos para vocês. Edinaldo preparou. Preparou, Edinaldo? Está preparando aqui. Tá bom, irmãos? É muito importante e a gente vai continuar mais estudos, né? Que a gente vai estar comentando com vocês. Porque o Senhor mudou a minha vida. A partir de agora, De coração, estamos apresentando programa Guarda no Teu Coração. Produção e apresentação, Evangelista Erocides Pereira. estou feliz só porque te encontrei.
guarda no teu coração. Produção e apresentação, Evangelista Erocides Pereira. Quero continuar a desejar aquele bom dia de paz maravilhosamente do nosso Altíssimo, do nosso Cristo, para você, meu querido irmão, irmã, internauta, telespectador, a todos vocês que estão pela Rádio GNC, aquele bom dia maravilhoso, né, de paz, do nosso Cristo para todos vocês. E também quero continuar a desejar aquela boa tarde de paz, um bom dia de paz também para todos do Facebook, tá bom? A todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, quero agradecer muito também a todos que estão acompanhando o Facebook, né, Dinaldo? Temos aí bastante pessoas nos acompanhando pelo Facebook. O Altíssimo possa abençoar cada vez mais a todos vocês pelo Facebook, tá bom? Então nós hoje estamos aprendendo um pouco sobre a questão das leis. É muito importante. Nós conversamos um pouco sobre as leis que foram advinda do nosso Altíssimo para a nação Israel, que são as leis, estatutos, mandamentos, ordenanças, que foram impostos à nação Israel através de pactos. A nação Israel fazia esse pacto com o Altíssimo, e dentro desse pacto, a nação Israel tinha 3 fatores muito importantíssimos, que era obedecer, a obediência aos pactos e às leis, né? E o temor sobre si mesmo através das leis que era advinda para eles. Porque as leis, ela funciona, existem as leis, mas elas geram em nós, quando nós obedecemos essas leis, gera em nós o que? Um temor, né? Um temor nas nossas vidas, para que não venhamos a praticar nada que aquilo que o Altíssimo realmente permitisse que isso acontecesse dentro da nação Israel. E o mesmo as leis, aprendemos também, as leis humanas, que não são quase diferentes, são quase os mesmos segmentos para girar em torno de uma sociedade mais unida, mais união, respeitosa, né, entre um convívio, entre um outro, entendendo que assim como eu tenho meus direitos, a outra pessoa também tem os seus direitos, vendo sempre que eu tenho, mas também vendo que a outra pessoa também tem os seus direitos, porque existem leis humanamente para isso. Então, somos regidos entre nós leis humanas? Sim, são regidos leis humanas entre nós, tá bom? E assim como existiu com a nação Israel do nosso Altíssimo para aquele povo. E hoje também aprendemos um pouco sobre a questão das instituições religiosas, dos sistemas religiosos atuais, em condição que hoje que as pessoas querem ter sua visão do que é os ensinamentos doutrinários. Eles são vistos de que forma? São regras, são obrigatoriedades, são leis, que são leis porque tudo que é regra, toda regra e obrigatoriedade se torna lei, né? Então, entendemos essa visão que queremos entender. Se eu estou pela graça, porque eu cumpro leis, né? Isso que é interessante, né? Eu estou vivendo pela graça, mas estou cumprindo leis. É obrigatoriedade. Às vezes a pessoa pensa assim, não, estamos no tempo da graça. Mas, às vezes, tem regras e obrigatoriedade dentro de um ministério que se torna lei. Porque só a lei que pode impor a você fazer alguma coisa. Irmão, não é isso, Dinaldo? Ou eu estou falando, né? Fala, Dinaldo, não é verdade? A lei é através da lei que me impõe a uma obrigatoriedade a fazer tais coisas. A reconhecer ou impor ou praticar aquilo através de uma lei que é impostas, né? Isso é interessante, né? E nós vemos aí algumas partes e, na realidade, ensinamento doutrinário é disciplina. É uma disciplina pessoal. É uma coisa mais pessoal do que imposta, ou do que uma lei, ou do que uma obrigatoriedade, né? Você obrigar uma pessoa a fazer algo que ele não gostaria de fazer, mas ele está fazendo porque alguém está obrigando a ele a fazer aquilo, através de um ensinamento doutrinário, tá bom? Então são coisas, irmãos, que as pessoas às vezes não se captam, elas não dão aquele entendimento, entende, né? Não tem aquele entendimento, né?
a obrigatoriedade do dízimo, por exemplo, a obrigatoriedade do dízimo é lei, se torna lei. Ai, Morocide, a obrigatoriedade do dízimo não existe, porque lógico que não. O dízimo não pode ser uma obrigatoriedade, porque se torna lei. O ensinamento do apóstolo Paulo, o que é? Fazer o que? A sua oferta. Quando você vai para o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo ensinava para as igrejas antigas? Né? As igrejas primitivas era ensinada o que a eles? A fazer as suas ofertas. Dai voluntariamente aquilo que você puder. Na sua medida, você faça a sua oferta. Seja um ofertante através da sua condição, através da sua medida. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. Ah, mas vivemos... Por que nós não vivemos nos ensinamentos do apóstolo Paulo? Por quê? Muitos ensinamentos doutrinários impõem regras e obrigatoriedade. E depois dizem que estão fora da lei. Dizem que estão fora da lei. Não. A obrigatoriedade do dízimo no Antigo Testamento era lei. Era uma lei que o Altíssimo tinha colocado para a nação de Israel. Mas o Altíssimo colocou isso somente para a nação de Israel. O Altíssimo não colocou isso para os gentios, para o estrangeiro. É somente a nação de Israel que cumpria. Não era para o mundo inteiro. Não era para as outras nações. Tá bom, irmãos? Era somente para a nação de Israel. Mas eu pertenço à nação de Israel. Aí fique na sua obrigatoriedade. Então ande com a obrigatoriedade da nação de Israel. Eu não, eu sou de Cristo. Eu sou da graça. Se eu sou com Cristo, eu sou da graça. Se eu sou da graça, eu sou com Cristo. E se eu sou com Cristo e estou na graça, não posso ter obrigatoriedade? Quem pode me impor obrigatoriedade de algo? Como que pode me colocar uma obrigatoriedade ou regras? Se eu sou de Cristo, estou vivendo na graça. Estou na graça. Irmão, muito. A palavra diz que não é por força Nem por força e nem por... irmãos. Tá bom, irmãos? Isso aqui, irmãos, para a gente entender um pouco sobre essa questão de leis antigas que eram impostas à nação de Israel, né? Por que existiam essas leis? Por que existiam essas leis? Nós já entendemos, já estudamos. Então é interessante. E entendemos também por que graça. Por que tempo de graça? Por que vivemos no tempo da graça? Vamos lá. Nova criatura. Em João 3,3 diz: se não nascer de novo, não pode ver o reino do nosso Altíssimo. Em João 3,3. Nova criatura. Nova criatura. João 3,4. João capítulo 3, versículo 4. Nascer da água, batismo, e do Espírito Santo não pode entrar no reino do nosso Altíssimo. Tá bom? Então nós vemos aí que nascer de novo, tem que nascer da água, que é o batismo, e nascer do Espírito Santo, que é diferente. O batismo pela água é um, e o batismo do Espírito Santo é outro. Né? É um outro caminho, é uma outra direção, né? Que é feito sobre as nossas vidas. Então, nova criatura, então, nova criatura, quando a pessoa está no mundo, vivendo no mundo, quando ela entende na sua própria consciência que ela é uma pecadora, que ela pratica atos que na presença, nos ensinamentos do nosso Altíssimo, no pensamento do nosso papai, é pecaminoso. Quando ela entende isso aí, ela aceita Cristo como seu único Salvador, passa pelo processo do nascimento e depois pelo batismo do Espírito Santo, que vem através de Cristo sobre nossa vida, né? Que o batismo pelas águas é uma confirmação que realmente eu estou reconhecendo que sou pecador e purificando dali para frente, e depois, mais para frente, o batismo do Espírito Santo através de Cristo na nossa vida. Isso é muito importante para os nossos dia a dia da nossa vida, tá bom? Então tá aí. Nova criatura. E do Espírito não pode entrar no reino do nosso Altíssimo. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já se passaram. Morocide, aí não tem mais nada a ver com lei. Não. Correto. Por quê? Porque as leis que foram impostas para a nação de Israel era para quê? Qual eram as leis que eram impostas para a nação de Israel? Que as leis que eram impostas para eles, eu não tenho nada a ver mais. As coisas velhas já passaram. Tudo passou. Eu me tornei nova criatura, eu sou um novo homem.
A mulher é uma nova mulher. O jovem é um novo jovem. A jovem é uma nova jovem. Tudo se fez novo. Tudo velho, tudo que é velho passou. As leis não existem mais sobre minha vida. Mas por quê? Que a lei que imposta na nação de Israel não tem mais nada a ver com a minha vida. Por quê? Porque a partir de hoje eu não vou pecar. Então, o que acontece? Não preciso mais de uma lei para me temer, Dinaldo, a praticar aquilo. Porque eu tornei o que? Uma nova criatura. Então não precisa de lei. Por que lei? A lei, ela só existe para quem transgride ela. As leis é só para quem transgride ela. Para quem pratica. Confronta as leis. Então as leis é para quem transgride. Entendeu, irmãos? Isso que é interessante dentro das escrituras. Todas as velhas coisas passaram. A lei do pecado. Eu estava vivendo a lei do pecado? Sim. Né? A lei do pecado? Sim. A pessoa pode entender que vivia através da lei do pecado. A pessoa pode entender que vivia num mundo totalmente desobediente, sem temor e confrontando as próprias leis humanas. Que quando ele aceita Cristo, acabou. Ah, mas a lei humana existe, sim, mas ela não faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu não quero mais pecar, constituir pecado mais na minha vida, para poder transgredir a lei humana, porque ela existe, e também transgredir o meu próprio propósito de reconhecer que eu sou pecador, né? E a própria lei, se ela submete a pessoa ao pecado, eu também não vou mais estar no pecado, e a lei também não vai mais me submeter ao pecado, né? Vai também me lançar sobre o pecado, tá bom? Então, as coisas velhas, irmão, já tudo passou. As coisas velhas já passaram. Nós não podemos ter mais mente para trás. Eu sempre falo, né, de novo? Nós temos mente para o futuro, né? As mentes nossas, irmãos, não é para trás. É para o dia de amanhã, é para o dia de hoje, é para o dia de amanhã, é para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Enquanto o Altíssimo nos permitir, nos dá vida, nos dá saúde no dia a dia da nossa vida, aí é para amanhã. Não é mais para trás, né? Tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo fez novo. Então, eu sou uma nova criatura daqui para frente. Nem as leis humanas vão interferir na minha vida, porque eu não vou negligenciar as leis humanas, não vou dar às leis humanas um direito de que eu possa fazer ele cometer um erro, e nem na vida espiritual, e nem aquilo que foi determinado para a nação de Israel. Nem as leis, tudo, estatutos, mandamentos que foram ordenados à nação de Israel, não tem parte na minha vida, de forma nenhuma. Leis nenhuma tem a ver, tá? Porque era uma forma de vida que eram impostas a ele, e que quando Cristo vem, ele faz com que nós não mais temos leis para subjugar os nossos atos e as nossas práticas. Porque agora somos pessoas diferentes, somos tudo novas criaturas no nosso Altíssimo. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós. Lá em Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, né? E as leis que foram impostas para a nação de Israel não faz parte mais da minha vida. Não tem mais nada na minha vida. Regras, estatutos, mandamentos, ordenança, leis, tudo que foram impostos para a nação de Israel, não tem mais nada a ver com a minha vida, porque aquilo que foi imposto somente para ele, para a nação de Israel. Às vezes as pessoas não entendem que esses estatutos, leis, ordenanças e mandamentos foram impostos somente para a nação de Israel. Quando Cristo vem, ele rompe isso aí. Ele rompe, por isso que vós sois salvos pela graça e não pela lei. Não é a lei que tenta me fazer com que eu obedeça ao nosso Altíssimo, gere em mim um temor para não pecar,
para que eu possa ter aquele convívio junto com o nosso Altíssimo. Então, dá a entender assim, como vamos dar a entender melhor? O Altíssimo impôs as leis sobre a nação de Israel. Através das leis que o Altíssimo imputava à nação de Israel, eles tinham ela como uma obediência, e tinha ela como uma obediência, e com obediências, e que gerava neles temor através da obediência para não pecar. Para não pecar. E é diferente de Cristo. Quando Cristo vem, ele não as nações não precisam submeter leis que foram imputadas à nação de Israel, para que desse o direito da vida eterna, ou que viemos aceitar Cristo. Porque Cristo não deu esse mesmo segmento. Porque o que Cristo veio fazer? Porque Cristo não veio somente para a nação de Israel. Ele veio para o mundo inteiro. Ele veio para os gentios, ele veio para os estrangeiros. Então, aquilo que era imposto para a nação de Israel, não haveria necessidade dele estar continuando impondo aquilo para as outras nações. Continuasse com a nação de Israel e continuasse, e as outras nações só ficaria vínculo ao nosso Cristo através daquelas ordenanças. Não, então acabou. Mas nós temos leis humanas. Temos leis humanas. Não podemos esquecer que temos leis humanas que nos regem. Tem lei humana que nos rege. Mas as leis humanas, a lei humana que nos rege, estamos sujeitos a ela? Não. Não estamos sujeitos a ela. Eu não tornei uma nova criatura? As coisas velhas já não passaram? Eu pecava, não peco mais? Eu cometia atos abomináveis e não cometo mais? Então algo em mim mudou, né, Edinaldo? Mudou. Tá bom? As leis humanas, ela só vai interferir na minha vida quando eu fizer um ato que contrapõe aquela lei. Quando eu passo por cima daquela lei. Quando eu não aceito aquela lei predominando na minha vida. Não é isso, Edinaldo? As pessoas pensam, vivemos em liberdade, dependendo da forma da liberdade que vivemos. Porque todo mundo tem seu direito. Eu tenho direito, as outras pessoas também têm seu direito. Tá? Então, aqui nós vamos ver que as leis, nem as leis humanas, podem interferir na nossa vida. Porque nós vamos dar ênfase às leis humanas para que possa tirar o nosso direito. Nosso direito mantém, enquanto nós estamos respeitando as leis humanas também, porque elas existem. Então o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque tornei o que? Uma nova criatura. Né? Tornei-se o que? Uma nova criatura. Porquanto não estáis debaixo da lei, mas da graça. Aí tá vendo? Porquanto não estáis debaixo da lei, mas da graça. Tá bom? Estamos debaixo da graça e não da lei. Tudo que é regra, obrigatoriedade, se torna lei. São leis impostas, mas a Bíblia diz que eu não estou mais pela lei, mas sim pela graça. Né? Por causa de Cristo. Cristo nos libertou das leis. Cristo nos libertou da lei do pecado, das leis que é imposta a nós, que nós não ignoramos, não possamos ignorar as leis humanas, mas sim respeitá-las. Temos que ter respeito às leis humanas, tanto que a Bíblia fala que devemos, né, Edinaldo? Que respeitar as autoridades, presidente. E nós temos aí líder religioso desrespeitando as autoridades do país. É isso, Edinaldo? Não temos, Edinaldo? Xingando. Fala aí, Edinaldo, fala aí um pouquinho. Temos, irmãos. Você pode ver, a Bíblia fala que nós temos que respeitar as autoridades, as leis supremas. Tem autoridade irmãos, religiosa aí, é bíblico. Xingando as autoridades. Xingando. Respeitando as autoridades, sabendo que a Escritura ensina que nós temos que respeitar as autoridades. É bíblico, irmãos. É bíblico. Então você pode ver, irmãos, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, irmãos. Só para a gente entender como uma pessoa dessa tem um conhecimento, que diz que tem um conhecimento das Escrituras. Como que pode um líder religioso ter conhecimento das Escrituras se desrespeita as próprias leis? As leis. Não, irmãos. As leis têm que ser respeitadas sim, irmãos. E elas existem. Estão no meio de nós.
Elas não fazem parte da nossa vida porque nós não cometemos atos que possam implicar aquela lei, que pode imputar aquela lei sobre a minha vida. Essa é a realidade, irmãos. É real. Né? Nós não estamos fora de leis. Às vezes as pessoas pensam que estamos fora de leis. Não, irmãos. Existem as leis humanas. E a Bíblia diz que tanto como governadores, como juízes, Supremo, que são homens que preservam e cuidam das leis, têm que ser respeitados. É bíblico. A Bíblia diz que nós temos que respeitá-los. Mesmo que eles estão lá, se eles cometem algo de erro, eles pagam os seus próprios preços por isso que comete. Não é a mim que vou subjugar esses homens que estão cuidando das leis. Não é a mim. Não posso fazer isso. Eu tenho que respeitá-los. Porque se eles estão ali, na posição de juízes, se eles estão na posição de juízes, eu tenho que respeitá-los. Tá bom, irmãos? E a Bíblia diz que devemos respeitar. Ah, mas, entendeu? Então, é entender então. Porquanto nós estáis debaixo da lei, mas da graça. Tá? Agora entendam que se tiver alguma coisa dentro do seu ministério, que você tiver entendimento aí que você está sobre... Se você está no ensinamento doutrinário como obrigatoriedade, irmãos, então você está debaixo de uma lei. Não respeita uma lei, mas impõe uma obrigatoriedade, que se torna lei. Estou na graça, não estou na lei, mas eu coloco uma obrigatoriedade. E aí? Como que pode? Aí vai para a lei. Entendeu, Dinaldo? Será que eu estou errado ou estou certo? Você acha aí? Irmãos, é assim, irmãos. Tá bom? Não respeita as leis, mas coloco regras de obrigatoriedade. Ah, mas regras de obrigatoriedade é lei. Aí, se tem lei, cadê a graça? Onde está a graça? Ah, vivo pela graça. Mas está submetido à vontade de uma lei. Irmãos, tem que, ficar vivo, antena ligada. Por isso, irmão, que a gente gosta de estudar, irmãos. Nós estudamos a Bíblia, irmãos. Nós gostamos de estudar, refletir, tudo, né, direitinho, dentro das Escrituras. Para a gente poder, irmãos, vivermos nosso dia a dia da nossa vida, tá bom? Vivemos nosso dia a dia dentro de um vínculo espiritual, irmãos. Dentro de um vínculo espiritual. Romanos 7,2. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Então, por que a mulher... Romanos 7,2. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Ah, mas eu estou na graça, não vivo mais pela lei. Então não sou obrigado a viver com o meu marido, porque vivo na graça. Eu vivo na graça, não preciso viver com o meu marido mais, porque não estou na lei. Olha isso, mundo. Entendeu? Que interpretação errônea, irmãos. Que interpretação sem noção de entendimento, irmãos. A lei que foi colocada. Ah, mas irmão Cid diz que a lei da nação de Israel não está mais sobre mim. Mas não é porque a lei da nação de Israel não está sobre mim que quando se refere na união estável de uma mulher, de um homem ou de uma mulher, não é porque eu estou na graça. Não é porque eu estou na graça que agora eu posso interpretar que além da união do homem e da mulher, não faço parte mais. Não, Dinaldo, não faço mais parte dessa lei, não. Eu estou na graça. Não, irmãos. A Bíblia, essa lei, que em Romanos 7,2, através do ensinamento do apóstolo Paulo, ele está colocando ela como uma vivência, para que os dois juntos vivem pro resto da vida. Junto. Para que eles não possam pecar. Para que eles não possam pecar. É isso que está interessante. Para que eles não possam pecar. Tá bom? Mas, se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Romanos 7,3. De sorte que enquanto viver o marido, será chamada de adúltera. Então o que acontece? Eu separei. A pessoa é casada e separa. E aí o que vai acontecer?
Ah, vou casar-se de novo. O homem resolve casar-se de novo, a mulher resolve casar-se de novo. Não, aí, estou na graça, aceitei Cristo como meu Salvador, estou na graça, não gero em mim pecados. A Bíblia diz sim, que enquanto ela está livre, enquanto ele estiver, ela será livre se caso ele morrer. Mas enquanto ele estiver vivo, ela está ligada ao seu marido. Tá bom? De sorte que enquanto viver o marido, será chamada de adúltera. Se ele morrer, ela está livre da lei. Se ele morrer, ela está livre da lei. E sim, não será adúltera e for de outro homem. Quer dizer, se ele morrer, ela fica fora da lei. Ela fica fora da lei. Mas lei do matrimônio, lei de uma sociedade, é diferente. As leis humanas, elas entendem que num divórcio ou separação, ninguém vai entrar em adultério ou pecado. Humano, Rinaldo. Humanamente. As leis humanas. Você pode ver que as leis humanas, ela até facilita a questão da separação e do divórcio. Mas as leis humanas não implicam que dentro dessa separação, alguém vai entrar em adultério. As leis humanas não visam isso. Mas a Bíblia fala que dentro de um vínculo, de uma lei matrimonial, espiritual, que as pessoas se apresentam na presença de Deus, não é isso não. Quando vai casar, ele vai apresentar de quem? Quando ele casa, ele vai se apresentar diante de quem? Não é diante do pai? O pacto está sendo feito diante do papai? Sim, o pacto está sendo feito diante do papai. Subi no altar, e lá no altar eu fiz o meu pacto. Meu casamento foi feito no altar. No altar, com o pacto na presença do meu Altíssimo. Juramento, né? Isto. Juramentos. Juramentos foi feito lá dentro. Aí depois a pessoa vem e quebra o juramento. Entendeu, irmãos? Que existe essa diferença. Mas essa lei que o apóstolo Paulo está falando aqui, em Romanos 7:2 e 7:3, tá? Aí vem a questão do entendimento, desse entendimento. Em Romanos 7:4, eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou buscar aqui Romanos 7:4, vou dar uma lida. Em Romanos 7:4, Romanos 7:4 diz assim: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante ao corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aqui, em 7:4, aqui está falando que nós, assim também vós, meus irmãos, fostes que mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Então, nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que nós somos um pecador, passamos pelo batismo, recebemos o batismo do Espírito Santo e tudo mais, vamos vivendo nossa vida, fomos mortos para o mundo, para o pecado constituído no mundo. Aqui é uma coisa, né? Então morremos para isso, dessa lei que era imposta antes para não pecar. Agora eu passo por Cristo, se tornando uma nova criatura, mas não mais direcionado a pecar mais, pecar mais, para pertencermos a outro. Quer dizer, nós passamos tudo isso para pertencer a quê? A Cristo. Para pertencer a Cristo. Tudo isso que nós passamos, batismo, arrependimento de pecado, batismo do Espírito Santo, tudo isso para pertencer a Cristo, que diz aqui, ó, para pertenceres a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Tá bom, irmãos? Então, aqui em Romanos 7:4, está explicando desse jeito. Eu batizei, eu reconheci que eu sou pecador, aceitei Cristo como meu único Salvador, né? E vou viver para Cristo, para outro, para o Cristo. O outro é Cristo. Não podemos entender que
por causa que eu estou na graça, que eu posso praticar certas coisas, né? Um divórcio, uma separação ou alguma coisa, e achar que eu possa direcionar a minha vida para outro caminho, sem que ele não tenha uma consequência por aquilo que eu fiz. Isso que é entendimento. O entendimento é assim. Nós pagamos nosso preço, irmão. Nós temos as consequências sim. É bíblico isso aí. Não tem como sair mesmo. As consequências dos nossos atos, das nossas práticas, vão surgir do momento que nós tenhamos algum entendimento que aquele que nós achamos que é melhor. Não o que a Escritura ensina, o que é melhor. Né? Porque nós temos nossos pensamentos, só porque temos nossos pensamentos, só porque criamos nosso próprio caminho? Não, irmãos. Temos que buscar, conhecer os pensamentos do Altíssimo, conhecer os caminhos do Altíssimo, conhecer os seus ensinamentos, né? Conhecer as disciplinas, né? Porque o ensinamento doutrinário são disciplinas, e não são regras e nem obrigatoriedade, né? E assim por diante, tá bom? Em Romanos, então, 7,4. Então, nós saímos do pecado para viver com Cristo. Né? Saímos do pecado para viver com Cristo. E não estamos mais tanto sujeitos a leis humanas e tanto às leis da nação Israel, que foram impostas à nação Israel através do nosso Altíssimo. Nós estamos sujeitos a pecar? Vamos para Romanos 7,14. Será, Dinaldo, que nós estamos sujeitos a pecar, Dinaldo? Sim. Vamos lá? Não, eu aceitei Cristo como seu meu único Salvador, não tenho mais pecado, não pratico mais pecado, não estou sujeito a pecar, não peco mais. Vamos ver? Vamos ver o ensinamento do apóstolo Paulo? Aqui no capítulo 7, de 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Você viu aí? Consinto que a lei é boa, né? Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu vou voltar aqui no versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. É a mesma coisa que eu falei. Quando um homem e uma mulher se separam, as leis humanas não dá entendimento que dentro da separação e o divórcio eles estejam gerando adultério na presença do nosso Altíssimo. As leis humanas não têm essa visão de entender se eles vão cair em adultério ou não. Eles querem divorciar, querem se separar, né? Então ali a lei humana não é imposta para eles as práticas dos seus atos. Que as leis humanas não responsabiliza, as as suas decisões e os seus desejos de se divorciar. Tanto que a própria lei humana permite a mulher e o homem fazer isso. A própria lei humana. Mas não estou submetido à lei, sim. Está submetido à lei, que a própria lei do divórcio, a própria lei humana é que dá essa oportunidade, né, Edinaldo? Não tem nada, não pertence às leis humanas. É igual o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se a lei permite, eu vou lá e faço. Ah, mas eu não estou submetido à vontade da lei. Como que não, de novo? Se ela usou a lei, não usou a lei? Ela não usou a lei humana? Como que ela não está submetida à vontade da lei? Não, irmão. Tem que ter sabedoria, visão, discernimento, né? Ah, não estou sobre a lei, mas usou a lei. Usou a lei. Entendeu, irmãos? É isso que às vezes, irmão, é interessante. Nós entendemos um pouco sobre a questão das leis e da graça. Porque muitas vezes a pessoa está na graça, mas não sou submetido à vontade da lei, não sei o que lá, mas busca as leis humanas. Então, espera aí. Se você não está vivendo a lei, então você não precisa da lei. Não é isso, Dinaldo?
Eu não sou submetido à vontade de leis do Antigo Testamento. Eu não sou submetido à vontade de leis humanas. Então eu não busco. Né? Agora, se não estou submetido e busco. Quem dá para entender? Então, irmãos, é questão de entendimento. É questão de discernimento, irmãos. Tá? O apóstolo Paulo ainda fala aqui, ó. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Então, a lei humana não impede você se separar e divorciar. Então, a lei é boa, né? A lei é boa. Ela não impede. Vou lá e realizo o desejo do meu coração. Vamos continuar aqui. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Então, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenha prazer na lei de Deus, na lei do Altíssimo, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus ombros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças ao Altíssimo por Cristo, nosso Altíssimo, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, o apóstolo Paulo ele faz uma diferença, né? Aquele que imputa a lei no físico e que imputa na lei do espiritual. Uma hora, se eu estou dentro e vivendo tendo um vínculo com Cristo, estou dentro de uma vivência espiritual, sem a necessidade que me coloque uma lei para determinar as minhas práticas e meus atos. Mas quando eu volto para a carne, aí muda. A carne a carne vive submetido à lei, porque são a prática. São aquilo que as pessoas praticam. Quando a pessoa desrespeita as leis, são aqueles que eles praticam. Né? Não tem pessoas que infringem as leis humanas? Então, é isso que ele está dizendo. Só que eu infringir as leis, mesmo que sejam humanamente, nós estamos falando, nós estamos praticando pelo ato físico. Então, nós estamos sujeitos a pecar sim, irmãos. Por causa do físico. Então, ninguém está imune ao pecado. Eu não estou imune ao pecado. Não. Eu sei que sou pecador e reconheço que sou pecador e oro constantemente para que o Altíssimo me perdoe os meus pecados. Ah, mas eu tenho Cristo, não preciso mais pedir. Sim, irmãos, eu peço porque eu entendo no ensinamento do apóstolo Paulo que existe uma guerra entre um vínculo espiritual, a minha vida espiritual, com a minha vida física. São coisas diferentes. A física pede para que eu possa pecar constantemente. Enquanto a parte espiritual, ela me fortalece para não poder dar esse impulso do pecado. Então, se a minha parte espiritual for forte, ela não vai empurrar a minha parte física, não vai fazer com que eu tenha tendência em pecar na parte física. Tá bom? Porque é uma guerra espiritual. Né? Nós que somos igreja de Cristo, eu sou uma igreja de Cristo, você é uma igreja de Cristo, né? O Edinaldo, todos nós que somos uma igreja de Cristo, nós estamos numa guerra, numa peleja espiritual entre a questão do nosso espírito para estar constantemente vivendo pela graça em Cristo, para que não possamos pecar. Tá bom? Então, tá aí. Podemos pecar? Sim, irmão. Estamos sujeitos a pecar? Sim. É bíblico. O apóstolo Paulo ensina que é uma guerra entre o vínculo espiritual e o desejo físico. A prática do desejo físico são constantemente na vida das pessoas. Que hora que é agora, Edinaldo? Que hora que é? 1h45 do programa. 1h45, né? 1h45. O que significa a palavra graça? Refere-se ao favor imerecido do nosso Altíssimo para conosco. Então, nós temos que entender a primeira coisa. O que é graça? Vivemos
pela graça, né? Pela graça. Refere-se ao favor imerecido do nosso Altíssimo para conosco, para conosco. Por que o favor é imerecido? Por causa do pecado, por causa da desobediência, né? Nós vemos aí que o pecado original foi fundamentado na nossa vida. Nós nascemos com a origem do pecado. A humanidade às vezes pensa que não. Não, nós não temos nada a ver com o pecado. Nós não se originamos do pecado, não tem nada a ver com o pecado. Né? E sendo que a Escritura diz que nós nascemos da origem do pecado. No nascimento da origem do pecado, o Altíssimo refere-se a um favor imerecido do nosso Altíssimo para conosco. Então nós éramos o quê? Nós éramos imerecedor. A Bíblia diz que o Altíssimo olhou para a humanidade e viu, dizer, não, peraí, olha o estado dessa humanidade. Tanto que teve dilúvio, depois veio Noé, de novo, continuando a permanência da humanidade no planeta Terra. Mas a Bíblia diz que o Altíssimo via isso como imerecido. Então nós não merecíamos ser salvos pela visão do nosso Altíssimo. Mas como ele profetizou a vinda de Cristo, né? Aí foi através de Cristo que passamos a ser merecedor da sua graça e da sua salvação. Uma manifestação do seu amor e bondade que concede salvação e auxílio espiritual sem que essa pessoa tenha mérito para receber. Então nós temos tudo isso aí, irmãos. O que é graça? Isso aqui é graça. Nós estamos recebendo um direito da vida eterna através da graça de um favor que foi nos dado para nós. Mesmo nós não sendo merecedor. Mesmo a humanidade, nós, como pessoa, eu, não era merecedor, né, da salvação do nosso espírito. Então por isso que eu vivo na graça. Eu vivo na graça porque eu era imerecido receber aquilo, mas quando Cristo vem, Ele nos dá o direito a todos nós, aquilo que era imerecido passa a ser merecedor. Entendeu, Dinaldo? Isso que é bênção, isso é graça. Tá bom? Então às vezes a pessoa fala, eu vivo na graça, eu estou na graça, eu vivo na graça, mas tem que entender o que é graça. Por que graça? Graça é receber do nosso Altíssimo, nosso Cristo, algo que era imerecido. E agora, através de Cristo, somos merecedor. A graça também é um dom gratuito, através da expiação de Cristo na sua morte, na cruz do Calvário. Está em Efésios. Vamos para Efésios, né? Daqui a pouco vamos terminar a nossa programação. Vamos daqui a pouco terminar os nossos estudos aqui. Efésios, eu quero Efésios 2. Efésios 2, de 2 a 9. Ele vos vivificou, estando vós mortos dos nossos delitos e pecados. Através dos nossos delitos e pecados, nós éramos imerecedor da tua graça. Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. É aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. É a guerra entre o espírito e o corpo físico, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o Altíssimo, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, que vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós,
é um dom do nosso Altíssimo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie em obras. Irmãos, isso aqui, quando você pega aqui em Efésios capítulo 2, de 2 a 9, nós entendemos o que é graça. Graça é isso, irmãos. Nós não éramos merecedor de nada, irmãos. Não tem nada a ver. Às vezes as pessoas confundem a graça com leis, com a questão de leis. Leis não. Leis são coisas diferentes. Leis imputa, as leis são criadas para imputar a nós o quê? Um temor, obediência, para não praticar. E para que não possamos continuar no pecado. Por isso que as leis acabaram existindo tanto no meio da nação Israel e tanto no meio de hoje, né? Nós temos leis hoje atuais, né? Pelas quais nós já falamos, né? Bastante sobre questão de direitos. Eu tenho meus direitos porque eu conheço leis. Se eu conheço leis, dentro das leis que eu conheço eu tenho direitos. Só que eu não posso esquecer que a outra pessoa também tem os seus direitos e também o conhecimento das leis. Entendeu, Ginaldo? É uma diferença, irmãos, a questão de leis. Leis não faz parte da nossa vida, mas porque se tornamos o quê? Nova criatura. Através de tornarmos nova criatura em Cristo, passamos a ser merecedor. Por isso que agora estou na graça. Estou na graça porque agora eu tenho um merecimento. O Eracide aqui tem um merecimento de ter a vida eterna. O meu irmão, a minha irmã, tem um merecimento de ter a vida eterna através de uma graça. Só que nós não podemos esquecer que nossa vida como o apóstolo Paulo fala, nós vivemos numa guerra de uma questão espiritual e de uma questão física. Mas posso pecar? Posso deslizar? Posso. Só em alguns momentos. Eu tenho que entender o que é pecado. Eu tenho que entender naquilo que eu vou pecar. Eu tenho que, para que eu possa realmente não vacilar, porque eu posso ter tendência, sou sujeito a pecar, eu tenho que ter os conhecimentos certinhos para que eu não possa cometer aquele erro, aquele pecado. Tá bom? E aí, lógico, se eu cometer, com certeza vai ter as consequências. Isso aí é dia normal, é da vida mesmo, né? Chega um dia que, como diz, né, a conta vem, né? Aí as pessoas vão sofrer as consequências dos seus próprios atos, das suas próprias atitudes, dos seus acontecimentos, né? Os seus próprios pensamentos, os seus próprios caminhos, que são praticamente diferente daquelas que são do nosso Altíssimo. Tá bom? Parou, Adinaldo? Parou aí? Pode continuar, tá pela rádio. Então, irmãos, é isso que a gente quer passar para vocês, né? Para todos vocês. Eu queria que voltasse lá de novo, mas não dá, né? Por que parou de novo? Não sei. Eu estou tentando reconectar. Pode falar. Então, irmãos, a gente está aí aprendendo, procurando aprender dentro das Escrituras, procurar fazer essa diferenciação para que nós possamos entender leis antigas, leis que foram impostas na nação de Israel, as leis que realmente fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que está ao nosso derredor, né? Então é muito importante nós sabemos e conhecemos tudo isso no dia a dia da nossa vida, tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Pode deixar de novo. Não, irmãos. Esse é o estudos que eu quero encerrar com vocês pela rádio, né? Nós queremos encerrar pela rádio esses estudos com todos vocês, né? Não precisa voltar não, Ginaldo. Então, irmãos, tá bom? Não, eu vou encerrar de novo. Vamos encerrar. Já sei para voltar? Pode encerrar. Então, irmãos, aí a gente quer passar para vocês, tá? Esses estudos. Eu quero agradecer ao meu Altíssimo, meu Cristo, por mais um dia estar presente aqui com vocês, né? Mais um dia com vocês aqui, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que o Altíssimo tem nos permitiu de estarmos mais um dia presente aqui com vocês, pela rádio e também pelo Facebook também, né? Isso é maravilhoso com todos vocês, tá bom? Que o Altíssimo, eu desejo a vocês já uma boa tarde, né? Eu vou desejar a vocês uma boa tarde de paz, maravilhosamente, para todos vocês, para todas as vossas famílias, tá bom? Vocês que estão juntinho com a gente,
aí pela rádio, tá bom? Que o Deus abençoe. E deixa já o Dinaldo aí, uma boa tarde também, ao Dinaldo, né? Boa tarde, Ercide. Uma boa tarde para o Dinaldo, para todos da rádio, né? E estaremos de volta. Nós estaremos de volta. Da próxima volta agora estaremos, né, Dinaldo? Deixa eu ver. Nós não estamos no Facebook mais, né? Não, agora estamos em outubro. Vamos para outubro. É dia 4, né? 4. Deixa eu ver se é dia 4, Dinaldo. Deixa eu ver. 4. Dia 4. 4, 18. 4 e 18. Isso. Dia 4 de setembro, o Dinaldo vai estar divulgando aí. Nosso trabalho, o retorno, no dia 4 de outubro. Nós estaremos de volta com o programa Guarda Teu Coração, com mais estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo. Aquele boa tarde de paz, maravilhosamente, a todos vocês da rádio, a todos os irmãos e irmãs, internauta, telespectador, onde você estiver aí nos ouvindo, quero agradecer aquela boa tarde de paz, maravilhosamente para todos vocês. Porque o Senhor mudou a minha vida. A Rádio GNC acabou de apresentar o programa Guarda no Teu Coração, com o evangelista Erocides Pereira. De coração.